É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Estimado ouvinte, boa tarde. Confira as notícias na Girassol FM. Especialistas no setor da educação defendem investimento em materiais para aulas práticas, visando a melhoria do ensino no país. O Presidente da República defende o envolvimento de todos os atores sociais para o alcance da segurança alimentar. O desportivo da Lunda Sul estreia hoje nas Afrotaças. Lá fora, a República Democrática do Congo pode começar vacinação contra a varíola dos macacos nos próximos dias. Está a começar o Jornal da Tarde, edição de quarta-feira, 21 de agosto de 2024. A garantia técnica é de Joel Anselmo, edição e apresentação de Janete Meio-Dia. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12h01. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Uma explosão matou 3 crianças em Cacoaco e deixou mais de 7 feridas no bairro da Boa Esperança, no distrito urbano do Kikolo. De acordo com testemunhas no local, as crianças encontraram o engenho numa lixeira. Este é um assunto que vai acompanhar ainda ao longo deste jornal. Por agora, seguimos a falar sobre educação. Diversos setores condicionam o alcance da qualidade de ensino no país. Estudantes e especialistas consideram que o sistema de ensino em Angola não privilegia a prática. Simão João. Questões relacionadas ao modelo distorcido de formação de docentes, falta de investimentos generalizados e inovação e desinteresse por parte dos alunos estão entre os principais fatores que influenciam negativamente no desenvolvimento da educação em Angola. Tamari e Stelvio são 2 jovens que se manifestam indignados com a pouca qualidade do ensino no país. Os estudantes clamam por mais investimentos no sistema de ensino, principalmente no domínio técnico profissional. Eu acho que ainda precisamos de melhorar em vários aspectos, porque há muita informação, mas quase que não se coloca em prática. Eu acho, e isso que seja um pedido também para os dirigentes, né, pessoas nesse sentido, para melhorarem, porque há muita gente que precisa estudar e que tem vontade, mas quase que não se apoia. É muita teoria, principalmente para os cursos técnicos, tipo construção civil. Tem escolas que implementam este curso, mas não tem materiais de prática. Por exemplo, eu tenho uma amiga que fez construção civil lá no Bengo, a escola não tem nenhum material de prática, nunca fizeram prática até agora. Então, é impossível estudarmos, tem muita teoria sem a prática, porque sabemos que a prática é que faz o mestre. Para este pedagogo, o processo de ensino e aprendizagem exige a participação permanente dos pais e encarregados de educação. Afonso Kiala explica que de um tempo a esta parte, as famílias deixaram de participar ativamente do processo de ensino. Quanto ao currículo escolar, o acadêmico entende ser à altura de sofrer alterações de acordo com a realidade de cada localidade do país. E já havia um período no INE de que havia informação de que estavam a fazer a mudança desse currículo, mas o que continua a existir é fazermos tudo, parece às escondidas. Os técnicos têm que ir para dar a sua opinião, porque a realidade de eu que estou no Prenda não é igual, não é a realidade do meu colega que está no Icolibengo. O estudante que está em Luanda não é igual ao estudante que está no Cunene. Nós já ouvimos muitos relatos que quando chega na época pastorícia, por exemplo, os alunos abandonam a sala, vão embora acompanhar os pais na pastorícia. O calendário não podia ser diferente para aquela localidade. Então temos que fazer em função da nossa própria realidade. O que eu acho, mas é uma opinião sincera e pessoal minha, é que nós continuamos a fazer o processo da educação fora da nossa realidade. Afonso Kiala olha com preocupação para a situação das escolas técnicas que ainda se debatem com a falta de laboratórios e professores de especialidade. As nossas instituições do ensino técnico profissional, por exemplo, hoje ainda é aconselhável que continuamos a ter vários institutos politécnicos, satisfazem a nossa necessidade em termos de qualidade, de pessoal.
consegue-se. A maioria das escolas do ensino técnico profissional não tem professores de especialidade, burocracias para recrutar, professor colaboradores, e tudo isso acaba enfrentando. Para não falar ainda dos próprios laboratórios que não existem. E temos que ser sinceros e aceitar isso. Mas quando queremos fazer qualquer avaliação, independentemente do nível, esquecemos desses pormenores. Estudantes e especialistas que consideram que o sistema de ensino em Angola não privilegia a prática. E continuamos a falar de educação desta no domínio das aulas práticas e da dinâmica dos currículos. A APA, a Associação dos Professores Angolanos, admite que o ensino particular se apresenta melhor preparado se comparado ao público. Inácio Gonga, responsável da instituição, fala também da falta de condições de trabalho para os próprios professores. O ensino particular nesse quesito está melhor que o ensino público, na verdade, porque nós debatemos ainda com questões que têm a ver com a falta de bibliotecas, com problemas de laboratórios, salas de informática. Contornar essa situação, temos que continuar a investir no surgimento de novos equipamentos, surgimento de mais escolas, no âmbito, por exemplo, do programa de treinação dos municípios PIME. Já temos mais escolas do que antes, mas ainda assim, encontrando ainda um número elevado de crianças fora do sistema, então é preciso que o Executivo continue a investir. Outro sim é também não esquecermos a problemática, no entanto, da melhoria das condições de trabalho, no entanto, dos professores, assim como da reabilitação da rede escolar antiga. Inácio Gonga acrescenta que o ensino em Angola ainda é fundamentalmente teórico, pelo fraco investimento em laboratórios. Nós temos uma base prática fraca. A prática se adquire com as aulas de campo, as aulas no laboratório, com bibliotecas, com salas de informática. O que nós temos estado a reclamar junto às entidades afins é de que, no âmbito do processo de surgimento de novas escolas, não podemos esquecer o conjunto de situações complementares. O aluno está numa aula teórica, mas depois tem que fazer experimentações na aula prática. Já a ANEP, Associação Nacional do Ensino Particular, entende que o atual currículo do ensino geral não se adequa aos desafios do país e do mundo. Eduardo Ramiro, representante da instituição, explica que o ensino tradicional deve ser complementado por atividades extracurriculares. Hoje, quando falamos de altas habilidades, são aspectos voltados para a avaliação do QI da criança. Portanto, se nós não tivermos múltiplas atividades na escola, a criança não se descobre. É importante que haja o xadrez, é importante que se leve a robótica, não é? A programação, é importante que se leve a dança, é importante que se leve as artes marciais, as artes plásticas, é importante que se levem outras formas da criança descobrir habilidades em si. Isso nós fazemos em muitas escolas no ensino particular. Nós não temos autonomia para desenvolver currículos 100% autônomos, né? Na medida em que nós dependemos do Ministério da Educação. Respeitamos o que o Ministério da Educação exige como currículo e agregamos valor ao currículo. Eduardo Ramiro considera ser importante que as autoridades responsáveis pelo sistema de educação desenvolvam políticas que visem a qualidade dos quadros formados. Nós temos que ter vontade de fazer um tecido demográfico com maior qualidade a nível técnico. Nós temos que ter vontade de desenvolver políticas públicas que visam a qualidade da educação. Nós temos que ter vontade de fazer isso para termos garantia do desenvolvimento do nosso país. Porque nós não vamos desenvolver o país importando cérebros. Nós temos que investir no nosso cérebro para conseguirmos desenvolver o nosso país. Importando cérebros, vamos ter um custo alto e não vamos trazer um indivíduo com responsabilidade de ver o país desenvolvido. Representante da Associação Nacional do Ensino Particular, Eduardo Ramiro, que defende o desenvolvimento de políticas que visam a qualidade dos quadros formados no país. E seguimos até a província do Ambo, onde cerca de 30 mil famílias do município de Cachiungo começaram a beneficiar do processo de transferências sociais monetárias Kwenda. Os dados com António Matamba. Os beneficiários são maioritariamente mulheres que receberam cada 33 mil kwanzas. Com o valor, pretendem apostar na criação de animais e promover a agricultura
bem como na formação profissional dos seus filhos. Vitorina Lianga, recebi 33. Esse dinheiro eu vou comprar mesmo tudo. Pano, cabrito, galinha. Teresa Nandele Salende, recebi 33 mil. Eu vou meter no negócio, porque os animais já não estão me dando fazer criação. Vou meter no negócio para conseguir ajudar a pagar a propina dos meus filhos. Julieta Nangongolo Mbanje, eu estou aqui com muita alegria, porque esperei muito esse dinheiro. Já estou há 3 anos sem estudar e vou estudar. Eu findei na 9ª classe, não podia avançar, porque já não tinha mais valor. E ali já dá para pagar a propina. O resto que ficar, então, vou fazer negócio para mim, continuar a pagar sempre a propina. Vou para a 10ª. Eu quero seguir a informática. Por sua vez, a responsável do Fundo de Apoio Social no Huambo, Chimuma de Oliveira, garantiu que a previsão é atingir uma cobertura de 35 mil famílias cadastradas para o fomento à agricultura e a integração social. O município do Caxiungo tem 35 mil famílias. Primeiro pagamento nós começamos na comuna do Chiumbo a receber 8 mil famílias. Estamos a atribuir a 3ª e a 4ª prestação. A comuna do Chiumbo é o valor da 4ª prestação, que é o valor de 33 mil kwanzas por família, quer dizer, o acumulado 3 meses, certo? Não é a última prestação. O município do Caxiungo ainda falta receber mais 4 prestações. O programa ainda tem 4 componentes. A primeira componente é a transferência social monetária, que é a atribuição do valor do benefício à família. Tem a segunda componente, que é a inclusão produtiva, que levamos as famílias a uma renda familiar. Tem a municipalização da ação social, que é o CAS, o Centro Integrado Social, e temos cadastro único. Todas as famílias entram nas 4 componentes. A componente da inclusão produtiva, estamos a trabalhar, é um processo. As famílias são incluídas para a renda familiar. Vamos criar cooperativas das famílias já beneficiadas para arrancar com o processo. Já o administrador municipal do Caxiungo, Paulo Moma, espera que estes fundos elevem a qualidade de vida dos beneficiados. Nós temos que cuidar bem desses dinheiros, ou não? Temos que racionalizar bem esses recursos, porque o governo angolano está preocupado. A grande preocupação é com as famílias vulneráveis. Racionalizar o máximo esses recursos. Quem tiver uma lavra, dá para aumentar trabalhadores, dá para comprar adubo. O executivo angolano, o camarada presidente João Lourenço, está preocupado com as famílias vulneráveis. É o objetivo desse dinheiro. E não há exclusão. O Cuenda é para todos os cidadãos angolanos. O mais importante é resolver os problemas do povo. Palavras do administrador municipal do Caxiungo, no Huambo, Paulo Moma. Famílias no município do Caxiungo começaram a beneficiar do processo de transferências sociais monetárias. Estamos a falar de um município da província do Huambo. E agora a notícia de abertura deste jornal: uma explosão matou 3 crianças em Cacoaco e deixou outras 7 feridas no bairro da Boa Esperança, no distrito urbano do Quicolo. De acordo com testemunhas, as crianças encontraram numa lixeira um objeto que levaram para casa e depois de manuseado explodiu, tendo causado as mortes e ferimentos às respectivas crianças. Os dados com Mandela Silva. Das 10 crianças envolvidas na explosão de um engenho explosivo em Cacoaco, 7 delas deram entrada no Hospital Geral inaugurado recentemente e 3 estão em estado grave, segundo a equipa médica. Dr. Omar, cirurgião, disse que a situação dos pequenos é delicada. Fueron 5 crianças que llegaron aquí a la institución, al hospital, muy grave, con una lesión por una explosión, una granada, según nos dijeron. En banco de urgencia fue óbito una pequeña y tenemos 2 en observación para ver su evolución en la noche y mañana decidir conducta. Y operamos 2, fueron llevados al banco de aquí de operaciones, 2 que tenían evisceración, es decir, intestino fuera del cuerpo para introducir en cavidad. Ese intestino estaba inflamado, tuvimos que darle unos puntos y llevarlo nuevamente hacia la cavidad. Están muy graves, van a ser trasladados para UTI, para cuidados intensivos y con antibióticos y observación de su evolución. Pero bueno, hay que pasen la evolución para decir cuántos días van a estar ingresados aquí en el centro. Veterano Pedro é tio de um dos menores
e disse que 3 crianças perderam a vida no local. Era por volta das 14 horas. Os meninos estavam a brincar num quintal comum, estavam a brincar no quintal. Os mais velhos estavam na rua, no quintal não tinha mais velho. Só sentimos uma explosão, um boom de repente, mas é uma explosão mesmo enorme. Quando fomos ver no quintal, eram 10 crianças aí totalmente feridas. Removemos o primeiro corpo que estava mesmo já sem vida e o resto dos corpos começaram a surgir com o tempo. Levamos os corpos no hospital da pediatria da Vila de Cacoaco. Um dos meninos, que é o meu sobrinho Tilson, que depois ele disse que ele conseguia na fala, ele disse que não era botija, era uma bomba. Uma das crianças apanhou bomba e eles estavam aí a bater com o intuito de pesar mais tarde e depois deu uma explosão daquela. A bomba, segundo eles, apanharam numa obra, estava num saco preto e aí levaram para outras crianças. Procuram ferros para pesar. Essa é a rotina deles. Segundo a anestesista Albertina Saraiva, 2 operados em estado grave estão em observação. Correram bem, são doentes que estão num estado muito grave, mas agora entregamos os cuidados intensivos, que é para melhor acompanhamento. Os familiares dos pequenos disseram que muitos dos menores dedicavam-se à recolha de material ferroso para a comercialização. E o Simão João está neste momento no Hospital Geral de Cacoaco e tem atualizações sobre o estado clínico dos menores que deram entrada depois de terem sido feridos na sequência da explosão de um engenho que terão apanhado numa lixeira. Simão João, a partir do Hospital de Cacoaco. Simão, boa tarde. Exatamente, muito boa tarde. Respondemos de facto a partir do Hospital Geral de Cacoaco, Heróis de Kifangondo, onde deram entrada, portanto, algumas crianças que estavam a brincar com engenho explosivo, isto no bairro Boa Esperança, distrito urbano do Quicolo. Vamos então procurar saber o estado clínico destas crianças com o diretor clínico aqui desta unidade hospitalar, Augusto Manuel. Muito boa tarde. Para já, como é que se pode fazer a observação dessas crianças? Qual é o estado de saúde, de facto, dessas crianças que deram entrada aqui? Muito boa tarde. Portanto, das 7 crianças que deram entrada aqui, porque fizemos anteriormente referência de que chegaram 8, mas só que uma já estava falecida, já era falecida, portanto só deram entrada 7. Destas 7, 2 foram consideradas críticas, como emergentes, foram levadas de imediato para o bloco operatório, particularmente pelo trauma abdominal que apresentavam, né? Foram operadas, portanto uma operada pela cirurgia geral por causa desse trauma, para além das múltiplas lesões que tem ao longo do corpo, e também pelo ortopedista, porque tinha lesão quer no punho direito, quer num dos dedos da mão esquerda. E a outra foi operada ao abdômen, igualmente com múltiplas lesões também ao nível do corpo, que também foram tratadas. Nessa altura são consideradas críticas, estão nos cuidados intensivos, estão lá, sob tratamento intensivo, e vamos ver qual vai ser o desfecho deles nas próximas horas. Entretanto, as outras 5 ficaram conosco aqui mesmo na urgência, 2 delas as mais novas, né? Uma de 5 e outra de 3 anos, que dizem ser irmãos, que estão na nossa sala vermelha em observação, são as mais novinhas, portanto, com também múltiplas lesões resultantes deste engenho explosivo. E temos 3 de 8 anos, todas elas, portanto 2 rapazes e uma menina, ou 2 meninas, desculpa, e um rapaz, que estão na sala de observação comum, estão mais conscientes, colaboram, conversam, contam o cenário todo, e portanto essas aqui estão mesmo só em observação até a equipa médica depois decidir se está na hora ou não de dar a respectiva alta. Mas há garantias de receberem altas ainda hoje? Isto é o que deve acontecer até o final do dia, pelo menos essas 3 provavelmente até o final do dia terão alta, provavelmente. Mas vamos ver, as reavaliações subsequentes vão determinar. Mas a princípio estas são consideradas como estáveis e fora de perigo. Que situação é que eles deram entrada aqui, o estado de que eles chegaram até a unidade de saúde? É assim, quando se trata de um acidente em massa, em que tem múltiplas vítimas, não interessa a gravidade de facto, todas as vítimas são consideradas como grave.
são consideradas como graves. Claro que depois da gente avaliar e fazer a triagem é que a gente separa e vê quem são as mais graves e as menos graves. E aí nessa separação é que nós tiramos esses dois emergentes que foram operados, os 2 de risco intermédio que ficaram na sala vermelha em observação, portanto considerados laranja, e as outras que são consideradas como amarelos dentro da nossa triagem, né? Urgentes, só aí que estão essas 3 que estão em observação conosco. Obrigado. Aqui então os esclarecimentos do diretor clínico do Hospital Geral de Cacoaco, dando conta aqui que de facto nesta altura várias crianças portanto foram observadas e pode até ser que 3 delas recebam alta hoje, depois então de brincarem com um engenho explosivo, isto é, no bairro Boa Esperança, no distrito urbano do Quicolo. Nós com certeza logo mais no Girassol Jornal vamos poder levar outras incidências em relação a este assunto que deixou chocado, claro está, os familiares que cá se encontram nesta unidade hospitalar Heróis de Quifangono. Por agora é tudo, boa tarde. Boa tarde, Simão João. A partir do Hospital Geral de Cacoaco, onde estão internadas 7 crianças que foram feridas na sequência da explosão de um engenho que terão apanhado numa lixeira. Agora, política de Angola e do mundo. O Presidente da República, João Lourenço, disse hoje que é importante que todas as forças da sociedade trabalhem para o alcance da segurança alimentar. O chefe de Estado falava na abertura da 2ª reunião ordinária do Conselho da República, que, dentre vários assuntos, analisa a segurança alimentar no país. João Lourenço referiu que o Governo, partidos políticos e outras organizações devem participar no desafio da segurança alimentar. O Executivo vai continuar a apoiar a agricultura familiar com os diferentes programas concebidos e em plena execução, porque acreditamos na capacidade já demonstrada pelas famílias do campo, que com esses programas têm vindo a melhorar sua condição de vida. O Executivo, os partidos políticos, as igrejas e a sociedade civil devem repudiar o discurso negativista e tomar a dianteira no encorajamento às famílias camponesas pelos bons resultados do trabalho que a agricultura familiar apresenta hoje em todas as províncias do nosso país. O Presidente da República considera que os produtores familiares merecem ser homenageados, tal como acontece com outras figuras da sociedade angolana. Nossa sociedade tem por tradição homenagear os militares que se destacam no campo de batalha, os fazedores de cultura, os desportistas e outros, mas quase nunca homenageamos aqueles que de sol a sol, curvam-se de enxada na mão para garantirem que não faltem os alimentos à mesa dos angolanos. Com a paz que desfrutamos há 22 anos, o campo de batalha de hoje deve ser os campos agrícolas. Chefe de Estado angolano João Lourenço, que falava na abertura da 2ª reunião ordinária do Conselho da República. O João Lourenço chamou todas as forças da sociedade civil para trabalhar em prol do alcance da segurança alimentar. Chegou a hora dos destaques do desporto. O Desportivo da Lunda Sul defronta hoje às 15h30 o El Jeco de Madagascar para o acesso à fase de grupos da Taça da Confederação. A partida será jogada à porta fechada, de acordo com a decisão da formação malgache, que joga na condição de visitado. Outros destaques do desporto: o Ministro da Juventude e Desportos constata o estado das infraestruturas desportivas na Huila. Extremo oposto angolano Maccabi Braz ruma ao campeonato português. Lá fora, Arsenal lidera o 11 ideal da Liga Inglesa. Mais desporto para acompanhar daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias.
A principal agência de saúde pública de África afirmou que a República Democrática do Congo e outros países do continente podem começar a vacinar contra a varíola dos macacos dentro de dias. A República Democrática do Congo é atualmente o epicentro de uma cepa mais mortal do vírus que surgiu no ano passado e posteriormente se espalhou para cerca de 12 outros estados do continente. Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde declarou a disseminação da nova cepa de monkeypox uma emergência de saúde pública de interesse internacional. E o Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças disse que as doses da vacina devem chegar em breve. O centro tem trabalhado em estratégias de logística e comunicação com países que sofrem surtos de varíola dos macacos para facilitar a implantação. De acordo com o diretor do centro, Jean Caseia, era importante garantir que tudo estivesse no lugar certo para garantir que as vacinas fossem armazenadas com segurança e administradas corretamente. E da página internacional, voltamos à primeira página para recordar o que foi destaque. Especialistas no setor da educação defendem investimento em materiais para aulas práticas, visando a melhoria do ensino no país. O Presidente da República pede envolvimento de todos os atores sociais para o alcance da segurança alimentar. Desporto desportivo da Lunda Sul estreia-se hoje nas Afrotaças. Lá fora, a República Democrática do Congo pode começar vacinação contra a varíola dos macacos nos próximos dias. Está a terminar o Jornal da Tarde, edição de quarta-feira, 21 de agosto de 2024. A técnica foi assegurada por Joel Anselmo, editou e apresentou a Janete Meio-Dia. Boa tarde. A seguir tem grande jogada. Eu sou porque nós somos. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.